Como entender esse amor? Como elegir todo o amor de Deus? Como entender sem conhecer a dor? Bom dia, comandante. Bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia, Nina. Bom dia, Empreendedor BR. Bom dia, Fábio. Bom dia. Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, bom dia. Bem? A casa é sua. Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Bom dia, Andrade. Bom dia, Dante. Bom dia, Jana. Bom dia. Como que tá Balneário Camboriú? Bom dia, Léo. Bom dia, Elisa. Bom dia. Hoje eu vou falar sobre sala de guerra. Uau, vamos lá, bom dia, bom dia, bom dia. Essa segunda-feira, segunda sua linda, eu tenho um amigo, Fabrício, e ele tem um podcast, Segunda Sua Linda, ele tem uma palestra que chama Segunda Sua Linda. Uau, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Patrícia, como que você tá? Como que tá a farroupilha? Bom dia, pessoal. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre sala de guerra em tempos de crise, ou sala de guerras para vencer qualquer desafio, tá? E essa expressão do War Room é uma expressão interessante. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o War Room foi quando eu li o livro O Sonho Grande, né? Quem aí já leu O Sonho Grande? Escreve aí, eu li O Sonho Grande. E eles falam, foi a primeira vez que eu ouvi esse tema do War Room. Quando eles compraram, eles tinham, acho que a Brahma, eles foram comprar a Antártica, tinha um problema lá com o CAD, e eles montaram um verdadeiro War Room, por uma situação específica, eu não me lembro exatamente qual que era. O que é o War Room? O War Room é você coloca as principais decisores da empresa numa sala, né? E aí, mediante algum cenário desafiador, que pode ser uma crise, pode ser um problema de imagem, pode ser qualquer tipo de crise, né? Porque crise não é só o que tem no Covid. Ontem eu fiz um webinário com o Sandro San, e aí ele falou aí a gente acabou falando da crise, né? Eu falei, cara, desde que eu me conheço por gente, a cada 2 anos tem uma crise, né? Então teve uma crise em 2015, quando saiu a Dilma. Quando saiu a Dilma não, né? Quando saiu a Dilma. Teve uma crise em 2015, teve outra crise em 2014, teve uma em 2010, quer dizer, desde que eu me conheço por gente, sempre a gente está tendo crise, né? E a crise pode ser não por causa do movimento econômico, pode ser uma crise interna da empresa, pode ser uma crise de imagem, alguma coisa que deu errado, algum problema assim. Quem nunca passou por isso, levanta a mão, né? E aí eu vi a expressão sala de guerra, e aí a gente de vez em quando eu, ao longo do tempo, fiz várias salas de guerra. E quando veio o Covid, aí eu fiz várias salas de guerra. Fiz sala de guerra com o meu grupo de Mastermind. Bom dia, Raimundo, tudo bom? Eu fiz sala de guerra na minha empresa, nas minhas empresas. Eu fiz sala de guerra com os meus especialistas. E eu fiz sala de guerra com alguns clientes meus da turma 26 e 27, para a gente poder lidar com a crise. Hoje de manhã eu acordei, fiz minha meditação, né? Tomei meu banho. E aí fui fazer eu faço todo dia de manhã, para quem me segue aí sabe, todo dia de manhã eu faço um bom dia, né? E quando eu tô aqui em casa, eu tô aqui na casa da praia.
Quando eu estou em casa eu faço aqui da sacada do meu quarto, e quando eu estou lá no meu prédio, eu... Bom dia, Gabriela, tudo bom? E aí, quando eu tô lá no meu prédio, eu faço lá de cima da academia. Como lá no prédio eles proibiram usar academia, proibiram usar todas as áreas comuns, eu resolvi ficar aqui durante esse período. Aí eu faço daqui. E aí, depois que eu fiz o meu bom dia, eu fui dar uma olhada nas mensagens que as pessoas me mandam no direct. E aí, o Raimundo me mandou assim: Marcelo, como que tá a crise aí, né? Como que você tá? Tudo bom? Marcelo, colocou lá, não colocou comandante, colocou Marcelo Germano. Carlos Casagrande está aqui, seja bem-vindo, Carlos. E aí ele perguntou para mim: Marcelo, como que tá a crise aí, né? E a minha primeira vontade foi responder assim: olha, eu resolvi não participar da crise, né? A minha vontade foi essa, foi responder para ele. Mas às vezes a gente responde bate-pronto e é um pouquinho, sei lá, né? Ou direto demais, ou grosso demais, ou arrogante demais. Mas a minha vontade foi responder assim: eu resolvi não participar da crise. E aí, talvez para quem está olhando assim, fala assim: como assim resolveu não participar da crise? A crise está aí, não tem como não participar, né? Pois é, esse é o ponto. Esse é o ponto. A crise está aí, tem um problema acontecendo no ambiente externo, mas a gente, como gestor, a gente tem que olhar para isso e a gente tem que mitigar os riscos, né? A gente não pode se paralisar e a gente não pode depois se sentir confortável, simplesmente se sentir confortável. Imagina, a gente tem mais de 150 funcionários, então são 150 famílias ali que dependem disso. A gente não pode se sentir confortável por simplesmente terceirizar a responsabilidade em relação à crise. Então a gente tem que fazer planos, né? Eu sempre falo que eu não acredito em sorte, eu acredito em meta, plano de ação e execução. Eu costumo dizer que a sorte... O que é sorte, afinal de contas, né? Sorte é uma oportunidade que encontra uma pessoa preparada. Então existe uma oportunidade, existe alguém preparado. E aí essas coisas se encontram, a gente chama isso de sorte. Porque se a oportunidade pega uma pessoa totalmente despreparada, e quando eu falo preparado, né, não quer dizer que o cara tem que ter 100% das condições para aproveitar a oportunidade. Significa que ele tem que ter um drive estratégico na cabeça, uma mentalidade, um direcionamento mental para olhar e falar: uau, eu tenho energia para fazer isso e ir para cima e resolver aquilo. É isso que eu falo de estar preparado, tá? E é lógico que Patrick entrou aqui. Patrick, seja bem-vindo. É lógico que, né, se você tiver uma bagagem de competências e habilidades, é melhor ainda, né? Então, a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Porém, existem algumas situações em que a gente não está 100% preparado. Existem algumas situações que trabalham e mexem com as nossas emoções. Existem algumas situações que colocam a gente para baixo, que derrubam a gente e faz com que a gente paralise. Faz com que a gente seja mais pessimista em relação ao que pode acontecer. Faz com que a gente não tenha, de repente, energia, né, para agir e fazer as coisas diferentes. Então, eu aprendi muito tempo atrás, numa das minhas formações, algumas técnicas para resiliência. E aí eu resolvi, né, trazer aqui para vocês, porque eu já apliquei isso diversas vezes, mas diversas vezes na minha vida eu já apliquei isso. Gosto de trabalhar bastante com metáforas, né? Uma vez aconteceu um negócio com a gente perdeu um cliente muito importante e a empresa entrou numa crise, né? Não tinha uma crise no país, tinha uma crise na minha empresa, uma crise brava, uma crise feia. Na verdade tinha uma crise no país, sim, mas eu acho que a crise interna na empresa foi maior que a crise que tinha no país. E aí eu me lembro que a gente perdeu um cliente muito grande, muito grande. E quando a gente perdeu esse cliente muito grande, eu voltei para minha empresa lá em São Bernardo, reuni meus executivos lá, o meu time de gestão, e aí eu contei a história da vaquinha. Eu não sei se você conhece a história da vaquinha ou não, né? Mas eu contei pro meu time a história da vaquinha, porque a gente perdeu um cliente que era cliente nosso há muito tempo, mas muito tempo. Era um cliente que a gente faturava alto com ele e a gente tinha uma boa margem, tinha um bom preço. Quer dizer, não tinha quando eu falo uma boa margem, né? Não entenda que a gente gastava 5 e faturava 100, né? Quando eu falo a gente tinha uma boa margem, tinha 20 e poucos % de margem em cima daquele cliente.
E a gente perdeu, do dia para a noite a gente perdeu esse cliente. Não por problemas de entrega, nada disso. A gente perdeu esse cliente porque eles estavam buscando preços menores e o preço que ele estava buscando a gente não conseguia fazer. E aí o cliente cancelou o contrato com a gente e pra gente foi um baque. Assim que aconteceu, eu reuni meu time assim, eu contei a história da vaquinha. Não sei se vocês conhecem a história da vaquinha. É lógico que quando eu conto uma história aqui, às vezes essa história tem filtro. Tá? E então a história exatamente ela não é do jeito que eu vou contar aqui. Ah, deixa eu falar uma coisa. Antes de eu contar essa história aqui, queria pedir para você. Tem um aviãozinho aí. Clica nesse aviãozinho aí, encaminha para 3 pessoas. A gente tá em 45 pessoas aqui. Se cada um encaminhar para 3 pessoas, a gente vai para 200 pessoas aqui nessa live. Então, caminha para 3 amigos seus que é empresário. Eu vou contar uma técnica aqui, é conteúdo puro, uma técnica de como você se posicionar mentalmente para você vencer qualquer crise. Então, encaminha para 3 amigos empresários que você sabe que está penando. Sabe, aquele amigo que você gosta, sabe, tá penando. Tem muita gente penando nesse momento, né? Então encaminha para eles. E eu queria falar também que essas lives aqui, elas são um aquecimento para a Semana Empresa Sem Caos. E o que é a Semana Empresa Sem Caos? A Semana Empresa Sem Caos é um evento que a gente vai fazer para mostrar para você que é dono de empresa definitivamente como acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Exatamente, através de uma equipe autogerenciável. Uma equipe que entrega os resultados no prazo, uma equipe que bate meta, uma equipe que é voltada para a solução e não para o problema, uma equipe que assume as atitudes e as ações do que precisam ser feito para que você consiga levar a tua empresa onde você quer. Porque afinal de contas, se você está fazendo a tua empresa funcionar, quem que está fazendo a tua empresa crescer? E você tem que ter o papel de comandante. O papel do comandante é fazer a empresa crescer. Então, esse é um aquecimento para a Semana Empresa Sem Caos. E se você não se inscreveu ainda na Semana Empresa Sem Caos, é muito fácil se inscrever. Vou mostrar aqui para você como que você faz para se inscrever. Você vai no meu perfil, então esse aqui é o meu perfil do Instagram, tá vendo? Tem minha foto aí, Marcelo Germano, e aí tem uma descrição embaixo. Dono da empresa autogerenciável, da Lume, da Connect, especialista em gestão de equipes, e a gente fala, ajudamos você a acabar com o caos no seu negócio. E aí tem um link, empresasemcaos.com.br/inscrição da semana. É só clicar nesse link, tá? Quando você clicar neste link, você já não está inscrito ainda. Quando você clicar neste link, você vai ser direcionado para uma página, você vai ter que deixar teu nome e teu e-mail. Ao deixar teu nome e teu e-mail, você vai receber um e-mail. Você tem que correr lá no teu e-mail, ver se não está na caixa de spam, tirar da caixa de spam, colocar a gente como favorito e clicar num link que está dentro desse e-mail. Ao clicar nesse link, você está inscrito para a Semana Empresa Sem Caos, tá? E aí, quando você clicar nesse link, você vai cair numa página, nessa página vai falar para você direcionar lá para o nosso Telegram. No Telegram, durante esse período, eu estou colocando conteúdo exclusivo no Instagram, conteúdo exclusivo do Telegram, para poder você ir resolvendo, tendo insights, conhecimentos e conteúdo de alta qualidade para você fazer uma melhor gestão da sua empresa, legal? E aí é o seguinte, eu faço live de segunda e terça, quinta e sexta. Segunda e terça, quinta e sexta é 7 horas, 7 e 7 da manhã, aqui no Insta, 7 e 7 da manhã aqui no Insta. Segunda é conteúdo, terça-feira é um estudo de caso de um cara que tirou a empresa do caos. Na quarta-feira eu coloco perguntas e respostas no meu Stories, então você tem que ir lá no meu Stories e colocar suas perguntas lá. Na quinta-feira eu respondo todas as perguntas. E na sexta-feira eu faço uma mentoria ao vivo com alguns de vocês aqui, com um de vocês. Para você se candidatar à mentoria ao vivo, você precisa ir lá no Telegram, preencher lá, tem um formulário que você preenche para participar da mentoria. E aí a gente escolhe quem preencher lá para participar da mentoria. Então, é isso. Deixa eu voltar aqui para a história. Então, eu estava falando que a gente passou por essa crise na empresa. E aí eu cheguei na empresa, perdemos esse cliente de 5 milhões, cheguei na empresa e falei assim para os meus funcionários. Falei, cara, vou contar a história da vaquinha. Então a história era mais ou menos assim. Existia um sábio, um cara que era considerado um sábio, um mestre. E aí tinha um aprendiz, que ele queria aprender com esse mestre, né? E aí ele começou a seguir o mestre, começou a seguir todos os passos desse mestre para poder aprender com ele, para ter sabedoria, para ter essa inteligência que o mestre tinha. E aí eles andaram, tem um dia que eles estavam andando, eles estavam cansados, sabe? Final do dia, depois de um dia exaustivo, em que eles tinham caminhado bastante, eles estavam cansados. E aí
eles pararam numa fazenda, mas era uma fazenda grande, pensa. Fazenda linda, 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 linda fazenda, linda, linda. E aí chegaram lá, tocaram, e aí veio o dono da fazenda veio atender eles. E aí eles pegaram e falaram assim, o sábio falou assim, olha, tô andando aqui com o meu aprendiz, né? E a gente andou muito o dia inteiro, a gente tá exausto, a gente tá cansado. A gente só queria alguma coisa para comer, um cantinho pra gente dormir. E eu prometo que amanhã a gente vai embora, vocês não vão nem perceber que a gente esteve aqui. A gente não vai gerar nenhum incômodo. O dono da fazenda ficou olhando assim pra eles, falou, tá bom, vai, entra aí. Aí mandou eles entrar, colocou eles na cocheira. Colocou eles na cocheira, junto com os cavalos, né? E aí foi lá, não deu nada para eles, ofereceu lá o resto de comida do que aquela família tinha comido. Eles agradeceram, comeram aquele resto de comida e dormiram ali naquela cocheira, né? Mal acomodados. E a casa era grande, né? Era uma fazenda bonita, uma casa grande. Eles dormiram lá, né? E R. Dutra tá falando que o Paulo Vieira conta essa história. Várias pessoas contam essa história, né? Essa história não é do Paulo Vieira, essa história é uma história antiga. E várias pessoas contam ela, eu também conto. E aí, e as pessoas contam versões diferentes. Eu já fui no Método CIS e eu vi o Paulo Vieira contando essa história numa versão diferente dessa que eu tô contando. E aí, beleza. Aí, quando outro dia eles acordaram cedo, o sábio acordou o aprendiz, e aí o sábio virou e falou assim pro aprendiz. Falou assim, cara, aquela parede ali, ó, é uma parede de ouro, e os donos da casa não sabem que essa parede tem ouro, tem essa fortuna aqui escondida. Vai lá, descasca essa parede, que é para quando eles acordarem eles perceberem que isso aqui é uma mina de ouro. E aí o aprendiz meio contrariado, né, porque eles foram muito maltratados, né. E aí foi lá, descascou a parede e foram embora. E o aprendiz ficou contrariado de ter ajudado aquela família que tinha muito dinheiro e era muito sovina, né, tratou eles muito mal. E aí, beleza. Aí aquele dia eles andaram. E aí chegaram numa propriedade rural muito simples, mas era muito simples a propriedade rural. Tocaram na propriedade e aí foi a mesma conversa. Viraram, o dono da propriedade foi lá atender eles. E aí ele pegou e falou, cara, a gente andou muito, mas a gente andou muito, milhas e milhas e a gente tá cansado. Milene Vargas, tudo bom? Falou, a gente tá cansado. E a gente precisava de um cantinho para dormir, alguma coisa pra gente comer. Será que vocês poderiam arrumar um cantinho pra gente dormir? Aquela família acolheu eles, né? Mandaram eles entrarem na casa. E aí eles estavam bem na hora que eles estavam fazendo a comida. Cara, eles tiraram a melhor parte da comida, o melhor pedaço daquela refeição e serviram pros dois, né? Serviram pros dois. E aí eles saíram da cama, né? Do melhor quarto, acomodaram eles no quarto. E foram dormir, eles na sala, né? Eles falaram, não precisa. E a família fez questão. Falou, não, faço questão, né? Você é o nosso convidado aqui e faço questão que você fique aqui. Beleza, eles dormiram, né? Comeram, se fartaram, tomaram banho, tudo. No outro dia, quando eles levantaram, que eles estavam saindo, né? Aquela família era uma propriedade rural, eles tinham uma vaquinha lá. Aquela vaquinha, eles tiravam leite da vaquinha. E para subsistência, era uma vaquinha que eles usavam para subsistência, para o próprio alimento, e o que sobrava de leite eles trocavam para poder ter as outras coisas que eles precisavam. E aí o sábio virou assim e falou assim pro aprendiz, falou, cara, tá vendo aquele precipício ali? Falou, tô. Tá vendo aquela vaquinha? Vai lá e joga a vaquinha no precipício. E aí o aprendiz foi lá, né, contrariava, como assim? Faz o que eu tô te falando. Acredita em mim, confia em mim, faz o que eu tô te falando. Ele falou, como assim? Aí ele falou, vai lá, faz o que eu tô te falando, você não quer aprender comigo? Aí o aprendiz foi lá e pum, jogou a vaquinha. Ele jogou a vaquinha despencou lá embaixo, e eles foram embora. Cara, o aprendiz ficou cheio, mas ficou cheio de remorso, tá? Bom dia, comandante. Bom dia, sejam todos bem-vindos à casa de vocês. E aí ele ficou cheio, mas cheio de remorso, assim. E aí ele pegou e falou pro sábio, falou, cara, de sábio você não tem nada, você não tem coração, onde já se viu. Aquela família que tratou a gente tão mal, você mostrou o ouro para eles, e a família simples, humilde, que recebeu a gente, você foi lá e matou a única forma de sustento que ele tinha, que era a vaquinha, né? E o sábio ficou em silêncio. E ele falou, não vou mais seguir você, e não sei o que, e parou de seguir o sábio. E a vida dele seguiu.
A vida dele seguiu. Ele começou uma carreira, entrou numa empresa, começou a trabalhar, cresceu na carreira, ficou bem sucedido. Mas ele sempre tinha dentro dele aquela história. Fala, cara, eu matei a vaquinha daquela família tão humilde, né? E aí um dia ele resolveu se redimir daquilo, né? E ele voltou lá. Ele voltou naquela propriedade. Quando ele chegou lá, era uma propriedade totalmente diferente da que ele tinha visto 20 e tantos anos atrás. Ele tocou na campainha, aquele mesmo senhor foi atender ele, com um sorriso no rosto, com uma alegria no rosto. Aí, a propriedade totalmente diferente, né? E aí ele pegou e falou assim pro senhor, olhou e falou, nossa, é você, né? Como você tá diferente? E o cara tava feliz, numa felicidade, né? Como que você tá diferente? Aí ele falou, não sei se você lembra de mim, eu tive aqui há uns 20 anos atrás, né? Eu e o sábio e não sei o quê. Ele falou, lembro sim. Ele falou, nossa, tá diferente aqui, né? Ele falou, meu, tá vendo tudo isso aqui, ó? Tudo isso que você pode ver e mais o que você não pode ver, tudo isso é tudo meu. E ele falou, e eu lembro daquele dia que vocês estiveram aqui como se fosse hoje. Sabe o que aconteceu aquele dia? Aquele dia que quando vocês foram embora, a minha vaquinha, ela caiu no precipício. Tadinha, perdemos a nossa vaquinha. E aí o que aconteceu? Como a gente perdeu a vaquinha, né? A gente foi lá, olhou, a vaquinha estava morta. A gente teve que começar a fazer outras coisas. Então eu comecei arando o terreno aqui do vizinho. Aí depois eu fui arar o terreno do outro vizinho. E aí o vizinho gostou, foi falando pro outro, eu fui arando os terrenos do vizinho. Logo eu comprei uma máquina. E aí comecei a arar de todos os vizinhos. Depois eu comprei outra máquina. E eu fui comprando a terra de um vizinho, do outro. E aqui até onde você pode ver, né? É tudo meu. E para mim aquele dia eu lembro como se fosse hoje, porque, cara, como a gente estava acomodado. Porque a gente tinha a nossa vaquinha, a gente tirava leite dela e a vida estava boa, né? E no dia que a gente perdeu essa vaquinha, a gente começou a se coçar, começou a fazer outras coisas. E se aquela vaquinha não tivesse morrido aquele dia, hoje a gente não teria tudo isso que a gente tem, né? Então, qual que é a moral da história, né? Qual que é a moral da história disso daí, quando isso aconteceu e na minha empresa, né? Sei que vocês muito sacaram, né? Muito vocês entenderam. Então, muitas vezes a gente tem uma zona de conforto, alguma coisa que coloca a gente, entre aspas, em insegurança, e na verdade isso é o nosso pior inimigo. Então, na hora que a gente perdeu aquele cliente, só para vocês terem uma ideia, no ano de 2015 a gente ia faturar, a nossa previsão era faturar 5 milhões de reais com esse cliente no ano de 2015. Na hora que você perde isso, né? Isso te força, isso te obriga a agir, isso te obriga a sair da zona de conforto, isso te obriga a se reinventar, a inovar, a fazer coisas diferentes do que você fazia para atingir os resultados diferentes que você nunca teve, tá? Então, foi isso que aconteceu. Reuni meu time e falei isso pro time. E aí a gente aplicou uma técnica, né? Uma técnica que a gente conhecia, que era uma técnica para sair de situações difíceis. Desde então, já ensinei diversos clientes meus sobre essa técnica, tá? É uma técnica muito efetiva que ajuda você a sair de situações difíceis. Então, quando hoje de manhã, o rapaz falou, Marcelo, como que tá a crise aí? Meu primeiro pensamento foi, cara, eu resolvi não participar da crise. Esse foi o meu primeiro pensamento. Se você resolveu participar da crise, está tudo bem, mas não me convida para essa festa, né? Não me convidaram para essa festa chata, né? Eu não quero ir para essa festa chata de crise, não. Não me convidem para esta festa chata de crise, porque eu não vou aceitar o convite. Então, para você em momentos de crise, você tem que trabalhar uma coisa que a gente chama resiliência, tá? Afinal de contas, o que é a resiliência? Ó, a Beta aplaudiu aí, bateu palma. Isso, não convide a gente, né, Beta, para participar da crise que a gente não aceita, a gente não quer participar, tá? Então, o que é resiliência? Resiliência é a capacidade que a gente tem, que a matéria tem, de sofrer pressão, ao sofrer pressão, depois de sofrer pressão, voltar para o estado de origem. Isso é resiliência, tá? Então o que acontece? Eu treinei todo o meu time para a gente passar por aquele problema através do uso, do desenvolver o músculo da resiliência. Então a gente montou o que a gente chama de sala de guerra. A sala de guerra nada mais é do que você pegar a tua equipe e você focar em ações que vão tirar você daquele estado que você não quer estar ou daquele problema que pode acontecer se você não fizer nada, tá? Porque às vezes o problema não aconteceu ainda e você está preocupado com um problema que não aconteceu e talvez nunca aconteça. Nossa, quantas vezes eu me vi nessa situação.
Então, o que é resiliência? Resiliência é a capacidade que a matéria tem de voltar ao estado de origem depois de sofrer pressão. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma latinha e eu tenho uma garrafinha d'água. Qual deles você acha que tem mais resiliência? A latinha ou a garrafa d'água? Escreve aí para mim no chat. Qual que tem mais resiliência? Será que é o alumínio? Será que é o plástico? Qual dessas matérias aqui tem? Porque a resiliência é uma propriedade física da matéria, por incrível que pareça, né? A gente fala tanto de resiliência, mas resiliência é uma propriedade física da matéria. Então, olha só, ninguém escreveu aí. O que você acha que tem mais resiliência? Escreve para mim. O alumínio ou o plástico? Né? A latinha ou a garrafinha? Legal, o plástico, né? Então, a galera aqui já matou. Por que o plástico tem mais resiliência? Porque se por acaso eu apertar a latinha, depois que eu soltar a latinha, o que acontece com a latinha? Ela fica toda amassada, do jeito que está essa. E o plástico? O que acontece com o plástico? Ele permanece do mesmo jeito, ele volta. Ele pode até voltar um pouquinho machucado, mas ele volta para o estado de origem. A latinha não, apertou ela apertou a latinha ela... Deixa eu tirar aqui um pouquinho um comentário, só para eu mostrar essas telas aqui, ó. E aí vai ficar mais fácil, tá? Então, beleza. Como que você desenvolve resiliência? Teve um cara, eu falei sobre isso com o Christian na live de sexta-feira, né? Teve um cara que é o Martin Seligman. E o Martin Seligman, ele estudou a resiliência. Ele, eles são os precursores da psicologia positiva, né? E como que ele chegou na conclusão que eu vou falar agora? Ele começou a se questionar quem são as pessoas que entram em desamparo. O que é em desamparo? Desamparo é quando a pessoa acredita que nada do que ela faça mude a situação do que ela está. Isso é um estado de desamparo. As pessoas, quando entram em depressão grave, elas entram em estado de desamparo. Por quê? Porque elas acreditam, elas perdem o próprio poder, elas não têm o poder próprio. Elas acreditam que nada do que ela faça mude a situação que ela está. Então ele começou a estudar o lance do desamparo. E aí ele ficou pensando se era possível induzir alguém ao estado de desamparo. Então ele começou a fazer alguns testes. Esse cara é um gênio, ele se reunia com vários outros psicólogos das principais universidades americanas, Yale, principalmente Princeton, e eles estavam desenvolvendo algumas teorias, eles desafiaram alguns conceitos tradicionais da psicologia, como o behaviorismo, por exemplo. Não vou entrar em detalhes aqui para falar disso, porque eu não sou psicólogo e talvez eu fale besteira aqui, né? Mas ele desafiou o behaviorismo, tá? Então, para ele começar os testes dele, o que ele fez? Ele isolou três grupos de cachorros, né? E ele pede desculpa para Sociedade Protetora dos Animais, mas em nome da ciência ele precisou fazer isso. Ele colocou esses cachorros em gaiolas, tá? O grupo 3 não acontecia nada. O grupo 3 era um grupo de controle, ou seja, ele não é submetido à teoria e depois a gente vê o que acontece com ele comparando com os que são submetidos. Então no grupo 1 e no grupo 2, ele colocou, no grupo 1 as duas gaiolas iam ter choque. Os cachorros do grupo 1 e do grupo 2 iam tomar choque. Só que os cachorros do grupo 1 tinham uma alavanca dentro da gaiola. Quem assistiu a live de sexta-feira do Christian, eu falei sobre isso lá. Então, os cachorros do grupo 1 e grupo 2 iam tomar choques. E aí o que acontece? Dentro da gaiola do cachorro do grupo 1 tinha uma alavanca. De maneira que toda vez que o cachorro batesse na alavanca, o choque cessava. Aí eles foram lá e deram um choque nos coitadinhos dos cachorros, né? E aí os cachorros começam a se mexer, estão tomando choque, começam a se mexer lá dentro, e o choque não para, e tá incômodo o choque, e aí o cachorro vai, esbarra na alavanca. Quando ele esbarra na alavanca, o choque para os dois cachorros. Eles tomaram o mesmo tipo de choque ao mesmo tempo. Beleza. Aí os cachorros estão lá, o choque passou, eles ufa, né? Então ali tranquilo, vai lá de novo, choque. E aí começa a mexer. Aí o cachorro do grupo 1 vai lá, esbarra na alavanca, o choque para. Aí o cachorro saca, né? Ele fala, caramba, é só bater aqui que o choque para. Daqui a pouco o cachorro tá lá quieto e vem choque de novo. Ele tá aquele incômodo, aí ele olha, fala, vai lá e bate na alavanca e o choque para.
E o choque para os dois, começa para os dois. Ao longo do tempo, o que começou a acontecer com o cachorro do grupo 2? Ele entrou em estado de depressão, ele entrou em estado de desamparo. Ele simplesmente não se mexia mais, nem para comer. Quando ele tomava o choque, ele ficava lá. Tomava o choque, ele ficava lá. E aí até tiveram que tirar esses cachorros, porque os cachorros realmente eles entraram num estado de desamparo. Tá? E aí o que acontece? E os do grupo 1 não. Aí o que acontece? Pegaram depois, tiraram os cachorros das gaiolas, colocaram os cachorros em caixas. Em caixas, colocaram eles em caixas. De uma caixa de qualquer... O cachorro simplesmente ele podia lá pular da caixa. Tipo, se ele levantasse, quisesse sair da caixa, não tinha nada que prendia ele dentro da caixa. E aí colocaram os 3 grupos de cachorro nas caixas. E aí o que eles fizeram? Choque. Deram choque nos cachorrinhos. O que aconteceu com os cachorros do grupo 1? O cachorro do grupo 1 pularam. O que aconteceu com o cachorro do grupo 2? Os cachorros do grupo 2, mesmo vendo que ele podia sair da caixa, estava ali, era só ele levantar e sair, eles ficaram lá. Eles não pularam, simplesmente ficaram. E o mais engraçado é que tinha o grupo 3. Lembra que eu falei que o grupo 3 era um grupo de controle? Nenhum cachorro do grupo 3 tinha tomado choque, jamais, ever. E aí quando dava choque no cachorro do grupo 3, adivinha o que acontecia com o cachorro do grupo 3? Metade pulava e metade ficava. Porque o que ele queria provar é que dava para levar as pessoas a um estado de desamparo. E aí quando ele pegou o grupo de controle, metade pulava, metade não pulava, e ele ficou intrigado com isso. E aí o que aconteceu? Ele numa viagem, ele conheceu um empreendedor, e tinha que ser um empreendedor. Ele conheceu um empreendedor e o empreendedor falou para ele, cara, por que você, ao invés de estudar as pessoas que entram, porque ele estudava quem entrava em estado de desamparo. Falou, por que ao invés de você estudar as pessoas que entram em estado de desamparo, você não estuda quem não entra em estado de desamparo? Ele olhou e falou, pô, boa, vou começar a estudar quem não entra. E aí, ele descobriu, quando ele começou a estudar quem não entrava em estado de desamparo, ele descobriu que tem 3 tipos de pessoas. E presta atenção em quem é do grupo 3, quem nunca tomou choque. Porque tem pessoas que nunca tomou choque, e você entenda que o choque, aqui isso aconteceu literalmente, mas quando a gente traz na metáfora, o choque são as crises que a vida vão apresentar pra gente, né? Então ele descobriu que tem 3 tipos de pessoas. Os desistentes, eu não sei se dá pra ver direito aí, mas embaixo, os desistentes, os campistas e os alpinistas. Na sociedade, a gente tem esses 3 tipos de pessoas. Quem são os desistentes? Os desistentes são as pessoas que, diante de um obstáculo, então imagina que você vai subir um pico, né, o Everest, por exemplo. Diante de um obstáculo, quando você olha para o Everest, lá embaixo, tá lá embaixo, nem começou ainda, você fala, desisto, cara, não vou subir isso não. Você desiste. Qualquer obstáculo para você, você olha para cima, você vê o tamanho do obstáculo, você fala, cara, desisto. E por incrível que pareça, 15% das pessoas estão nessa categoria aqui, dos desistentes. Todas as pessoas que existem no mundo. Nem começa, já desiste. Essas são as pessoas que entram facilmente no estado de desamparo. Algumas pessoas, elas olham para aquilo e elas começam a escalar, mas ela não escala, ela não olha lá para cima, o objetivo dela não é chegar lá em cima. O objetivo dela é chegar num lugar onde a vista tá boa, né? E aí quando ela chega num lugar onde a vista tá boa, ela acampa, por isso que é chamado de campista. Eles acampam e ficam lá, a vista tá boa, tá tudo bem aqui, vou ficar aqui, né? No mundo, no dia a dia, a gente chama isso de zona de conforto. Vou ficar aqui tá bom, né? E aí você tem os alpinistas. Os alpinistas, eles olham para cima e falam, eu vou chegar lá. E ele sabe que lá em cima o ar é rarefeito. Ele sabe que para subir lá em cima, pode ser que tenha muito frio e tenha avalanche. Ele sabe que para chegar lá em cima, ele vai passar por noites que ele não vai aguentar de frio, sabe? Noites que ele não vai aguentar de frio. E que quando ele chegar lá em cima, o ar é rarefeito, sabe? Não tem ar para todo mundo lá em cima. Mas ele tem foco e determinação. Então existem esses 3 grupos de pessoas. E aí ele começou a analisar a diferença de um grupo para o outro. E ele descobriu o seguinte, que o que difere um do outro é o que ele chamava de estilo explanatório. Cara, esse negócio de estilo explanatório é muito louco, porque o que é o estilo explanatório? É como você conta para você mesmo um fato. É como você conta para você mesmo um fato. Porque eu tenho falado aqui nas lives, né? Que a gente não controla o fato em si, mas a gente controla o que a gente pensa sobre o fato. A gente não controla o fato em si, mas a gente controla o que a gente pensa sobre o fato. O que é o estilo explanatório? O estilo explanatório é o seguinte, eu coloquei essa foto aqui porque eu me lembro que quando eu estava na faculdade, eu não tinha grana, eu era duro, né?
E aí, o que eu fazia? O dinheiro que eu trabalhava era para pagar a faculdade, pagava a faculdade. E eu recebia vale-refeição e eu vendia, eu levava marmita, né? Levava a marmita pro trabalho e aí eu recebia o vale-refeição, eu vendia o vale-refeição e o dinheiro do vale-refeição era o dinheiro da minha baladinha. Então eu tinha dinheiro para ir, sei lá, eu ia na balada uma vez, duas vezes por mês. Eu não conseguia ir em todas as baladas, né? E os meus amigos, todos eles iam para as baladas todo final de semana. Eu me lembro que uma vez teve uma baita festa, era uma festa famosa, todo ano tinha. E eu não tinha grana para ir naquela festa, eu não fui. E fiquei frustrado de não ir na festa, mas eu fiquei curioso para saber. Aí meus amigos foram na festa, no dia seguinte eu fiquei muito curioso, né? E eu perguntava pros caras assim, cara, me conta aí, como foi a festa, né? Pensa que naquela época não tinha nem telefone celular ainda, não existia. 1991, não existia o telefone celular. O telefone celular chegou no Brasil em 1994, só para você entender como era o drama. Então eu saí na rua e encontrei um amigo. Encontrei um amigo e eu falei pro cara, tava muito curioso pra saber como era a festa. Falei, cara, como que foi a festa? Aí o amigo pegou e falou, cara, a festa foi uma bosta. Uma bosta. Pensa que quando cheguei lá, a fila, cara, tava gigantesca. A fila tava quilométrica. Galera, tudo chapada, demorei 3 horas pra entrar. 3 horas pra entrar. Quando eu entrei lá dentro, eu não conseguia me mexer. Não conseguia me mexer. Todo mundo suado, galera empurrando, um monte de gente folgada. Cara, odiei a festa. Falei, nossa, jura, cara? Mó expectativa, tava pensando que a festa ia ser mó legal. Ainda bem que eu não fui, pensei, né? Beleza. Aí depois encontro um outro colega e ele fala pro cara assim, cara, me conta aí como foi a festa. E o cara pegou e falou, cara, a festa foi animal. Pensa numa festa animal. A gente chegou, cara, a fila tava craudiada, cheio de mulher. As mulheres já estavam na fila, tudo alegre. Já me dei bem na fila, não precisei nem entrar. Já me dei bem na fila mesmo, já peguei uma na fila aqui, já conheci uma galera ali. E aí fiquei me divertindo. Depois tinha uma amiga minha que tava ali na frente da fila. Fui lá, conversei com ela, já entrei direto, não tive que ficar aquele tempo todo na fila. Lá dentro, cara. Lá dentro a galera tava tudo alegre, todo mundo divertido, e naquele crowd ali, ó, eu beijava uma aqui, virava, beijava outra ali, e aí ele contando aquela história, né? Ele falou, cara, foi a melhor festa da minha vida. E por que eu gosto de contar essa história, né? Você vê que a gente tá falando da mesma coisa. A gente tá falando de uma festa que tinha um monte de gente bêbada, né? Que tinha uma fila quilométrica para entrar, e uma pessoa olha para essa festa e acha ruim, e outra pessoa olha para isso e conta uma história e fala, nossa, que fila, vou ficar 3 horas para entrar, e quando entra fala, nossa, quanta gente, tá apertado. Então, essa é a história que a pessoa está contando. E a outra pessoa olha para aquela fila e fala, nossa, quanta gente bonita, que legal, vou me divertir hoje. E ela entra e fala, nossa, que bacana, tá cheio aqui, tá mais fácil, porque tá todo mundo alegre. Então, o jeito que a gente conta a história pra gente, ele muda o nosso humor, ele muda nossas ações, ele muda a nossa atitude, ele muda todo o jogo. E quando eu falo, a gente não controla o fato, a gente controla o que a gente pensa sobre o fato, é sobre isso. O fato é o mesmo para as duas pessoas, mas cada um tem uma percepção diferente. Por que cada um tem uma percepção diferente? Então, é lógico que essa teoria ela envolve muito mais do que isso, mas o Martin Seligman, ele fala o seguinte, ele fala, olha, a gente conta a história pra gente sobre 3 perspectivas. A gente conta a história pra gente sobre personalização, sobre propagação, a perspectiva da personalização, da propagação e da permanência. Personalização é o que eu tenho a ver com isso. Então, é culpa minha, não é culpa minha, é culpa do outro, eu sou competente, eu sou incompetente, eu só faço coisa errada. É a perspectiva de como a gente conta essa história sobre a gente mesmo, ou mesmo sobre o outro, tá? A propagação é quais áreas da minha vida esse fato atinge. Então, às vezes a pessoa tem um problema. Então, às vezes a pessoa tem um problema sei lá, no trabalho, e aí ele leva esse problema para casa. Ele afeta outras áreas. Aí ele para de treinar, começa a se alimentar mal, briga com a mulher, briga com os filhos, briga com os amigos, né? Para de estudar. Então, um problema numa área afeta as outras áreas. Por exemplo, tem um monte de gente que por conta da crise parou de treinar, começou a se alimentar mal, parou de estudar por conta da crise, porque está focado só na crise, a mente em crise.
muda os hábitos. A crise, ela afeta outras áreas da vida. Tem gente que não. Continua a treinar, continua se alimentando bem, continua estudando, em vez de ficar indo assistir Globo e esse tipo de coisa. Então, quais áreas da sua vida ela afeta? E a permanência, ela está ligada a quanto tempo isso dura. Para algumas pessoas, eu me lembro que em 1989, o Collor, ele chegou lá e sequestrou o dinheiro de todo mundo, né? E teve gente que quebrou por conta disso, foi uma catástrofe, né? Foi uma catástrofe. Não sei se quem está aqui era vivo naquela época para entender o que eu estou falando, eu era novo ainda, bem novinho, tinha menos de tinha 16 anos, 17 anos, mas eu sei que aquilo foi bem pesado. Teve gente que até hoje não se recuperou daquilo, né, da crise do colo. Então, tem algumas crises, para algumas pessoas, dura pro resto da vida. Não, a pessoa não se levanta nunca mais. Quanto tempo dura a crise? Então, é a questão da permanência. É lógico que eu poderia ficar aqui 2 horas falando sobre isso, mas a gente não tem essas 2 horas para falar sobre isso. Mas, o que ele percebeu? Ele percebeu que a gente conta histórias pra gente baseado nessas perspectivas. E isso faz toda a diferença. Então, por exemplo, né? Pessoas que o cara vai na escola e ele tá na escola e ele tira uma nota ruim na escola, né? Ele tira uma nota ruim. Aí ele olha e fala, porque eu não faço nada direito, porque eu sempre me dou mal, e porque não sei o quê. E ele conta essa história para ele, a personalização dele é sobre ele. Porque, eu sempre dou azar, e porque não sei o quê. Aí tem um cara que vai lá e tira uma nota ruim, né? Aí o cara tira a nota ruim, ele fala, o professor hoje me deu uma nota ruim, né? E não é fugir da realidade, ele tirou a nota ruim porque tirou ruim, mas ele não leva aquilo para ele, entendeu? Ele fala, o professor me deu uma nota ruim hoje, né? Então ele conta a história para ele de uma maneira diferente do que o outro conta. Uma coisa que você percebe, pessoas que falam muito sempre e muito nunca, são pessoas que têm uma tendência a ser pessimistas. Então, sabe aquele lance que a mulher vira para você e fala assim, você sempre deixa a toalha em cima da cama, né? Então, pessoas que usam o sempre ou nunca, ou o marido chega para a mulher e fala assim, ou fala assim, você nunca está pronta na hora, você sempre se atrasa para os nossos compromissos, eu não aguento mais, porque a gente está sempre atrasado, que você nunca está pronta. Pessoas que usam a palavra muito sempre, muito nunca, são pessoas que têm uma tendência pessimista. Se você usa muito o sempre e o nunca, cuidado. Então, se um dia a tua mulher pegar e falar para você, você sempre deixa a toalha em cima da cama, você fala, sempre não. Eu deixei hoje, tá? Hoje eu deixei. Não, você deixa sempre. Você fala, não, deixei hoje. Quando foi a outra vez que eu deixei? Foi ontem, então. Foi ontem, foi hoje. É só, não é sempre. Outro dia eu guardei, eu me lembro que eu guardei. Então, até um jeito de você se blindar quando alguém usar a palavra sempre para você, né? Ou nunca, né? Então você toma cuidado. Pessoas que são pessimistas, ela tem muito tem que. Você tem que fazer isso. Cuidado. Quando alguém falar para você, você tem que fazer isso, eu falo, não tem que fazer nada. Né? Então, cuidado. Pessoas que têm muito o sempre, o nunca, o tem que, cuidado com isso. Não se contamine com esse tipo de coisa, porque isso pode ser prejudicial. Mas daria aqui para eu falar mais 2 horas sobre isso. Eu só queria falar uma coisa sobre o personalização. O personalização está ligado com a sua responsabilidade. Então tem a teoria dos 3/3, a regra dos 3/3. O que a regra dos 3/3 diz? Ela diz o seguinte, ela diz que qualquer problema que você esteja envolvido tem 3 coisas envolvidas. Se tem um problema você está envolvido, você faz parte do problema. O ambiente, porque onde tem um problema, esse problema acontece dentro de um ambiente específico. Quando está acontecendo um problema, esse problema não está acontecendo com todas as pessoas do mundo. Esse problema não está acontecendo no mundo inteiro. Então ele tem um ambiente onde ele acontecendo. E sempre que tem um problema, existem outras pessoas envolvidas. Então tem você, o ambiente e os outros. E é importante você entender isso. Porque o que acontece? Muitas vezes você não tem poder. Muitas vezes você não tem poder sobre o ambiente, você não tem poder sobre o outro, mas você tem poder sobre você. Então, sobre a sua parte, você é 100% responsável. E, pega uma caneta e um papel, coloca isso na mão. Sobre a sua parte, você é 100% responsável. Beleza? Você tem 100% de responsabilidade da sua parte. Então, o que acontece? Ele identificou
que quando as pessoas contavam as histórias elas estavam carregadas de contextos que envolviam o outro, que envolvia o ambiente e que envolvia a própria pessoa. E aí ele entendeu o seguinte, que pessoas que tinham o que a gente chama de CRAD, né, que tinham controle, se lembra que a diferença da primeira gaiola para a segunda gaiola é que a primeira gaiola tinha uma alavanca. Quando o cachorrinho entendeu que se ele acionasse essa alavanca, o choque parava, ele ficou mais tranquilo. Então, o que a alavanca dava para o cachorro? Ele dava a questão do controle, né? É uma questão de controle. E aí, as pessoas que têm controle, elas conseguem contar uma história diferente para elas mesmas, toda vez que acontece alguma coisa. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês? Deixa eu só abrir minha colinha aqui, tá? Eu queria trazer essa tecnologia aqui, que foi a tecnologia que a gente usou, tá? Então, CRAD, o que é o CRAD em si? O CRAD, ele traz pra gente, é o acróstico, o acrônimo, né, da palavra, ele é o acróstico do CRAD, são quatro siglas, CRAD, né, 4 letras que formam esse acróstico que é o CRAD, que é controle, responsabilização, alcance e duração. Então, vamos lá, tá? O que o CRAD traz pra gente? Qualquer situação que aconteça, a primeira coisa que você tem que fazer é pare, respire e escolha. Tá? Pare, respire e escolha. Confronte cada pensamento. Tá? Principalmente quando você tiver um pensamento que é tudo, sempre, nada, ninguém, essas generalizações, toma cuidado. Reflita se você está sendo pessimista. Então, cara, tem uma crise. Como que você está? Você está pessimista em relação a essa crise? Então, respira. Respira, dá um tempo. E aí, toda vez que você for contestar um pensamento, nunca use sempre, nem tudo, nem nada. Tudo é temporário, nada é definitivo, tá? Tome cuidado, verifique se você não está tendo tendência de culpar alguém ou algo mediante o problema, porque você tem um problema. Então, não culpe a crise, não culpe alguém. Vê se você está culpando alguém ou algo. Evite reclamar. Presta atenção se você está evitando assumir responsabilidades ou se você está assumindo responsabilidade. Presta atenção se você está com medo de risco, de assumir algum risco, tá? Presta atenção se você tem algum tipo de resistência à mudança. Outra coisa, presta atenção se você não está se vitimizando, fazendo o papel de vítima, tá? E presta atenção se você não tem uma sensação de impotência. Se você tiver isso, pare, reflita, e aí você vai ter que começar a trabalhar o teu estilo explanatório, tá? O jeito que você explica as coisas para você mesmo. Sabe que as pessoas... Eu vejo... Outro dia a pessoa falou, cara, eu fiquei 3 anos me recuperando de uma falência de uma empresa e agora que a coisa começou a acontecer, aí me vem mais essa crise. Meu Deus, eu não aguento mais. Isso é se vitimizar, tá? Se você repete esse tipo de coisa, isso é você se vitimizar, tá? Então, otimistas e pessimistas falam para si coisas diferentes. Então, o pessimista fala assim, cara... eu não tenho sorte, entendeu? E tudo acontece comigo, o pessimista, né? O otimista já fala assim, cara, sempre quando eu me dedico a fazer alguma coisa, eu tenho sorte, tá? Eu tenho talento, as coisas acontecem. Então, presta atenção na história que você está contando aqui para você. E como eu disse, eu poderia ficar aqui 2 horas falando sobre esse tema, mas a gente tem poucos minutos. Então, o que você faz para você trabalhar a tua resiliência? Primeiro, diante de um problema, você vai ver o controle. E a pergunta que você vai fazer para você é: quanto de controle eu estou sentindo, o que eu consigo demonstrar agora? Mediante essa situação, onde estão as coisas que eu tenho controle e que eu posso exercer o meu controle? Quais são as coisas que eu não tenho controle e posso influenciar? Então tem coisas que você controla e tem coisas que você não controla. Aí o R, né? Até que ponto eu estou avançando ou recuando diante da situação? Porque o R é responsabilização. Então o que eu faço para me antecipar ao problema? O que eu faço para me antecipar ao problema e resolver o problema? O A de alcance. Que dimensão que eu estou dando para tudo isso? Que dimensão que eu estou dando para tudo isso? Até onde eu estou deixando que isso chegue? Então você vai refletir sobre essas perguntas. E o outro é, quanto tempo eu acho que isso vai durar? Tá?
Até que ponto eu vou deixar que essas coisas se arrastam sem fazer nada? Porque, por exemplo, eu vejo pessoas que o comércio está fechado e o cara está esperando voltar. Enquanto tem gente que já foi lá, já pegou um negócio que estava no estoque, já arrumou um outro jeito de vender e não está dando desculpa, né? Então, o pensamento sobre isso é dessa maneira. Então, as perguntas do controle. Quais coisas estão fora do meu controle? O que a maioria das pessoas acham que estão fora do controle? E aí você lista todas. E aí você fala de todas essas coisas, qual que está totalmente fora da minha influência? E aí o grande segredo é, tudo que estiver totalmente fora da tua influência, cara, eu falo, o que não tem remédio, remediado está. Aí o R é, onde e como eu posso me antecipar para gerar uma mudança positiva. O A é, qual que é a pior coisa, o A é alcance, né? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se der merda. E aí pensando de uma maneira mais ousada, né? Qual que é a melhor coisa que pode acontecer se eu souber aproveitar essa crise? E aí o D é, quanto tempo eu quero que isso dure? Quanto tempo eu vou agir para buscar o primeiro resultado efetivo? Então o que aconteceu na nossa sala de guerra quando começou a acontecer isso? A gente fez uma sala de guerra, reuni meu time de especialistas, reuni meu time lá na empresa em 2015, reuni todo mundo na empresa e falei, cara, a gente vai trabalhar essas perspectivas aqui. Controle, o que está no nosso controle? A gente pegou um papel e começou a listar, escrever o que estava no controle. Colocou tudo que estava no nosso controle. Tá, o que a gente faz para se antecipar ao problema? O que a gente faz para se antecipar ao problema para que a gente tire o melhor proveito disso? E a gente começou, o que a gente poderia fazer para se antecipar? E a gente começou a pensar, qual que é a pior coisa que pode acontecer? E ao pensar na pior coisa, a gente entendeu que a pior coisa não era a pior coisa assim. A pior coisa não era tão ruim assim. Nossa, o sol subiu aqui, ele tá forte aqui, deixa eu virar aqui de posição para ver se eu fujo dele. Qual que é a pior coisa que pode acontecer e como que eu faço para fugir disso, tá? E a gente começou a listar, e aí é a hora do papel e da caneta de você listar. E quanto tempo eu acho que isso vai durar? Então o que a gente fez na sala de guerra? Mediante isso, a gente traçou um papel, colocou todos os riscos que tinha, todas as ameaças de um lado, colocou todas as oportunidades do outro. A gente começou a listar todas as ameaças e oportunidades e começou a perguntar, isso está no nosso controle? Se não está no nosso controle, esquece, tá? Tem alguma coisa nisso que eu possa influenciar? Se não tem, esquece. Tem alguma coisa aqui qual que é a pior coisa que isso aqui que não está no nosso controle? Se acontecer, pode acontecer. Beleza, já tenho consciência disso, tá? Quanto tempo eu acho que isso vai durar? Para todas as coisas estavam no nosso controle, todas as que não estavam. Do outro lado, a gente colocou as oportunidades. E a mesma coisa, a gente fez tudo isso para todas as coisas. E quando a gente faz isso, isso dá uma clareza para a gente. Então a gente fala que a ação cura o medo. E aí a gente faz planos de ação, eu sempre falo, eu não acredito em sorte, eu acredito em meta, plano de ação e execução. E a gente saiu para os planos de ações. Saímos para os planos de ações e a gente começou a ter resultados sobre isso. E aí o que a gente fez? Qual que era a principal coisa que numa crise a gente precisa cuidar? Porque quando você olha para uma crise, você olha e fala assim, cara, uma empresa ela vive sem lucro. Uma empresa pode ficar 2, 3, 4, 5 meses sem lucro que ela não quebra. Ela só quebra se ela ficar sem caixa. E lucro e caixa são coisas diferentes. Isso é uma outra aula, tá? Mas lucro e caixa são coisas diferentes. Se a empresa estiver sem lucro, ela não quebra. Então você fala assim, qual que é a pior coisa que minha empresa pode acontecer se ela ficar sem lucro 3 meses? Ela não quebra. Né? Ela vai perder dinheiro, mas ela não quebra. E só o fato de pensar assim dá bastante clareza e bastante tranquilidade pra gente. Agora, o que pode acontecer se a empresa ficar 5 meses sem dinheiro para pagar as contas? Aí a empresa quebra, se ela ficar sem caixa. Então o que a gente fez na sala de guerra? Vamos focar no caixa. Faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei. Vamos focar no caixa. E aí a gente parou, olhou, fez... Todas as minhas empresas eu fiz isso. Eu planejei 3 cenários, né? Então, cenário otimista, pessimista e moderado. E aí eu tracei planos de caixa para o pior cenário, que era o cenário pessimista. E aí a gente sempre fala, eu fiz uma live com o Conrado Adolfo e a gente falou nessa live, né? É melhor você ser um guerreiro no jardim do que você ser um jardineiro na guerra. O que essa metáfora tem a ver? É porque a gente tinha que se preparar para o pior cenário, porque se a gente se prepara para o pior cenário e acontece o melhor cenário, a gente é um guerreiro no jardim e não é
a gente é um guerreiro no jardim. Agora, se a gente se prepara para o melhor cenário e acontece o pior cenário, a gente é um jardineiro na guerra, né? E aí a gente se preparou, começou a fazer isso, começou a fazer os planos efetivos. Eu reuni com o meu time de especialistas, a gente tem os especialistas do método EAG, que acompanham os nossos clientes, que acompanham os clientes que fazem os nossos treinamentos, e nessa hora todos os nossos clientes estavam desesperados. O que os nossos especialistas fizeram com os nossos clientes? CRAD, e vamos sentar, vamos olhar para o caixa, e todo mundo fez planos de caixa, né? E muitos empresários estão crescendo nesse momento, né? E os que não estão crescendo tão tranquilo. E é lógico que tinha alguns que estavam numa situação muito difícil, mas amenizou o problema. Eles continuam passando por situação difícil, mas amenizou o problema porque eles tiveram tranquilidade de não entrar no desespero. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, ela entrou no desespero e saiu vendendo o negócio, saiu fechando a empresa antes da hora. Saiu fechando a empresa antes da hora, eu acho que não era uma empresa para ser fechada, mas tudo bem, não estou aqui para fazer julgamentos, né? E fechou a empresa. Conheço uns 2, 3 que fizeram isso, sabe? De você olhar e falar, nossa, por que o cara foi tão precipitado? Não teve resiliência, não conseguiu suportar a pressão, né? E aí, quando a pessoa não suporta a pressão, sucumbe. Então, deixa eu desativar aqui os comentários, tá? Deixa eu ativar aqui os comentários. Então, pessoal, o que acontece, tá? Eu tô falando isso porque entre os papéis do dono, o dono tem que liderar o time. E você não lidera o teu time se você entra em desespero. Você não lidera o teu time se você não tem esse controle emocional. Você não lidera o seu time se você tem domínio pessoal, se você não tem domínio pessoal, tá? Então, quando o cara me perguntou hoje, e aí, a crise como tá? Eu falei, eu resolvi não participar da crise. E eu espero que vocês que estejam aqui também resolvam não participar dessa crise. Toma a decisão de não participar da crise, tá? Que vocês tomem essa decisão. Não, eu não vou participar da crise. E aí, o que eu queria que vocês entendessem, tá? Cara, a gente não controla o fato, a gente controla o que a gente pensa sobre o fato. E a gente, como empresário, a gente tem que estar muito ligado, porque onde tem crise também tem oportunidade. E como empresário, a gente precisa aproveitar essas oportunidades. Então, eu queria que você ficasse ligado nisso. Como eu disse, essa live aqui ela é um aquecimento da Semana Empresa Sem Caos. O que é a Semana Empresa Sem Caos? Semana Empresa Sem Caos é uma semana que vai acontecer do dia 10 até o dia 17 de maio, onde eu vou mostrar para você o passo a passo que você precisa para criar uma empresa sem caos através de uma equipe autogerenciável. Exatamente, uma equipe autogerenciável. Tá? Eu gosto de dizer que a equipe autogerenciável é aquela que quando chega na segunda-feira, ela define o que vai fazer e quando chega no sábado, ela faz, na sexta, ela faz aquilo que tinha que ser feito. Isso é uma equipe autogerenciável. Você chega na segunda, todo mundo define, tem clareza do que precisa ser feito. Quando você chega no sábado, aquilo está feito. E aí a tua empresa vai realizando, até chegar lá. Então, do dia 10 até o dia 17, Semana Empresa Autogerenciável. Para você participar da Semana Empresa Autogerenciável, você vai aqui no meu perfil, tá vendo? Tem meu nome aí. Quando você desce embaixo, tá? Ajudamos a você a acabar com caos no seu negócio. E aí tem lá, né? Empresa Sem Caos, você clica ali, você vai colocar teu nome e teu e-mail, e aí quando você colocar teu nome e teu e-mail, você não está inscrito ainda. Você precisa ir no teu e-mail, nós vamos te enviar um e-mail. Você clica no link que vai estar no teu e-mail, então procura na caixa de spam, clica no link que a gente vai te mandar no e-mail, e ao clicar no link que vai te mandar no teu e-mail, você vai cair numa outra página. Nessa página, vai pedir para você ir para o canal do Telegram. Por quê? Porque a Semana Empresa Sem Caos vai acontecer no Instagram, vai acontecer na plataforma, naquela plataforma que você vai se inscrever, e vai acontecer no Telegram, onde eu vou estar fazendo áudios diários, tá? Então, funciona assim. No aquecimento é segunda, terça, quinta e sexta, live 7 da manhã. Segunda-feira, conteúdo igual eu dei hoje. Na terça-feira é um case de um empresário que conseguiu tirar a empresa sem causa. Ele vai contar a história dele para vocês. Na quarta-feira eu abro caixa de perguntas, para vocês me colocarem perguntas. Na quinta-feira eu respondo as perguntas. E na sexta-feira eu vou fazer mentoria com um de vocês. Para vocês participar da mentoria, lá no Telegram tem um formulário que você tem que preencher. Eu vou analisar o teu formulário e você pode ser escolhido para ganhar uma mentoria ao vivo aqui comigo. E no domingo, às 8 horas da noite, no canal do YouTube, você tem uma live comigo e com um convidado, live especial, uma live um pouco maior, tá? Uma live que pode durar até 2 horas. E o que eu vou pedir para você agora, se você curtiu essa live, dá um print na tela e posta e me marca, tá? E me marca.
e põe qual que foi o grande comando que você pegou aqui. Qual que foi o comando, a sacada, o insight? Quais foram os comandos que vocês pegaram aqui? Marca, posta no Insta, me marca e eu vou repostar o que você postou. Beleza? O Insta tá avisando aqui que nós temos 9, 8, 7, 6, 5, 4, fui, 2, 1, tchau.